Então, pessoa, sei que repertório é um dos desafios mais pesados para a construção textual, que envolve a sua bagagem cultural, envolve o seu domínio sobre o tema, envolve um estudo profundo de outras áreas de conhecimento que não são só escrita, né? Afinal de contas, nós enveredamos pela filosofia, pela sociologia, pela história, por leis, por série, por filme, enfim, por todo um universo de informação que deve prestar serviço ao seu texto. E nós já sabemos que a presença desse repertório é decisiva para que a sua redação tenha sucesso. Afinal de contas, não é só a capacidade de escrever, não é só a capacidade de opinar, mas é a capacidade de sustentar. E essa sustentação é feita, adivinha com o quê? Com repertório. No entanto, dá para nós cortarmos uma volta, dá para nós conseguirmos lidar com esse cenário sem um sacrifício muito profundo. Afinal de contas, existem sim referências que cabem na maioria dos textos, matrizes de conhecimento que você consegue ajustar em tudo quanto é tema, ou seja, uma matriz coringa, né, para você levar na manga e para você usar na maioria das redações. É frase feita? Não. É frase de para-choque de caminhão? Também não. É máxima que dá para colocar tanto na redação quanto na legenda das fotos do Instagram? Também não. O corretor não está atrás da sua habilidade de memória, mas da qualidade das suas explicações. Então, o que existe de repertório coringa são ideias, são referências que você pode explicar para a maioria dos temas e principalmente que sejam fáceis de explicar, certo? Então, corra, volta de frase feita e mergulhe de cabeça nessas ideias-chave para a maioria das redações. Uma das primeiras matrizes que eu considero uma das mais versáteis e uma das mais esperadas, inclusive, nas bancas de correção, são as que envolvem legislação. E é óbvio que, como nós lidamos com uma grande maioria de temas sociais, a Constituição Federal é a legislação mais esperada. O que você precisa explicar sobre legislação, sobre a Constituição Federal, para ter um repertório de qualidade no seu texto? Bom, você precisa dizer que a nossa principal Constituição, a Carta Magna, foi promulgada em 1988, a partir de uma Assembleia Constituinte, e ela é classificada como uma das constituições mais cidadãs da história desse planetinha. Ou seja, é uma das constituições mais apegadas aos direitos humanos e às demandas de equidade, de justiça social, de garantir aquilo de que as pessoas precisam dentro das suas necessidades. Esse é o significado de equidade. No entanto, apesar dessa premissa cidadã, a Constituição Federal não é suficiente para garantir esses direitos, já que inúmeros problemas sociais são realidade nesse país. Você entendeu? Então esse é o repertório, de mencionar que existe uma Constituição que prima pela cidadania, mas que não consegue garantir todos os direitos, tendo em vista o problema X, que é o problema da sua redação. É repertório indiscutivelmente válido para você contextualizar na introdução ou para você fazer um parágrafo inteiro de desenvolvimento, mencionando o que os meus alunos adoram escrever como a ruptura do contrato social, já que a nossa Constituição é o nosso contrato social, é um contrato com o Estado, para que o Estado proveja para nós aquilo de que nós precisamos, e é um contrato lá não muito cumprido, né? Seja por falha administrativa, seja pela profundidade das desigualdades sociais, sejam pelos abismos sociais em relação à renda, a acesso ao mercado, seja lá qual for o campo. Então, esse repertório é o primeiro da lista que você deve eleger como seu preferido, para você usar em 100% dos textos. E claro, se você quiser lançar mão de outras legislações ao longo da sua redação, você tem total liberdade para fazer isso. No entanto, a gente sabe que as outras dizem respeito a temas mais específicos. Por exemplo, o Código Penal e o Código de Processo Penal são uma legislação fantástica, específica para os temas de segurança pública, até porque a gente sabe que o principal argumento vinculado ao Código Penal e ao processual penal é a defasagem.
Ambos os códigos são de 1942. Nós estamos em 2021. Então, são códigos que já não funcionam para a realidade de segurança pública que a gente vive. No entanto, tá vendo? É um repertório limitado para falar de segurança pública. Temos lá o SUS, temos a Lei 8080, promulgada em 1990. Fantástica, pela contradição também, igual a Constituição. Fantástica lei, péssima aplicação. Funciona para quê? Para temas de saúde. Então, quando você menciona Constituição Federal, você consegue abraçar todos os temas. Então, é mais prático para a construção da sua redação. É um dos melhores repertórios. Você não precisa saber os artigos específicos a que dizem respeito ao seu tema, você não precisa saber o espaço da Constituição onde isso ou aquilo foi dito, só mencioná-la já está bom. Dá para falar sobre educação, saúde, segurança, meio ambiente, o que você quiser. Combinado? Combinado. Segundo repertório-chave para você usar em tudo quanto é texto: revoluções industriais. Tudo, absolutamente tudo que nós vivemos dentro dessa sociedade é resultado dos processos de industrialização. Tudo. Afinal de contas, você conhece uma dinâmica urbana como conhece hoje graças às revoluções industriais, mais precisamente as duas primeiras. Você tem acesso a essa aula por meio da tecnologia desenvolvida nas duas últimas revoluções industriais. Na terceira, que é a Revolução Técnico-Científico e Informacional, e a quarta, que dá esse boom para o desenvolvimento da nanotecnologia e da popularização da internet. Tudo que a gente tem hoje é resultado delas. Tudo que a gente tem de bom, tudo que a gente tem de ruim. Ou seja, todos os problemas urbanos, incluindo poluição, falta de segurança, pouco acesso à moradia, gentrificação, problemas com mobilidade, todos os problemas de saúde envolvendo esgotamento, burnout, problemas com saúde mental, desenvolvimento de doenças crônicas, má alimentação, tudo que tem a ver com tecnologia, infodemia, desenvolvimento de fake news, a realidade de vício na internet, tudo. Não fica nada de fora, nada escapa. Então, é repertório para você sustentar qualquer problema no seu texto. Se você quiser separar assim, bonitinho, fica mais específico ainda. Se o problema está vinculado a espaço urbano, primeira e segunda. Okay? A primeira começa no século XVIII, a segunda no século XIX, ambas vividas no Brasil no século XX. Se o seu problema é vinculado à tecnologia e ciência, terceira e quarta. A terceira desenvolvida nos anos 90, a quarta desenvolvida a partir de 2010. Ou seja, você tem repertório para todos os assuntos. Para dizer que o problema X que você está discutindo é um resultado direto das revoluções industriais. Da primeira, da segunda, da terceira e da quarta, das revoluções industriais de forma ampla, como você se sentir mais confortável para dizer. Mencionando, claro, o que aconteceu dentro dessa revolução industrial para trazer esse fenômeno. Seja o desenvolvimento urbano, o acesso à tecnologia, o acesso a combustíveis, desenvolvimento de malhas viárias, poluição, desmatamento, tudo. Então impacta em todas as frentes, é argumento que cabe em todos os eixos. Então você já tem um argumento de natureza legal e você já tem um argumento de natureza histórica. Vamos a um argumento de natureza sociológica? Um dos que eu tenho mais usado nos últimos tempos e que eu creio ser extremamente prático para as abordagens contemporâneas é a discussão do Rick Beck a respeito de uma sociedade global de risco. E é bom que esse repertório já é uma problematização. A gente tem que problematizar em tudo na redação, não é? O Rick Beck é uma espécie de sociólogo do apocalipse, né? E pensando que a gente está no próprio apocalipse, é extremamente pertinente. O Rick Beck menciona que nós vivemos uma realidade de risco por 3 razões. A primeira delas é o fato de nós termos gerado impacto sobre o espaço natural e sobre o espaço urbano, sobre os espaços de vivência, com danos irreversíveis. Ou seja, nada do que a gente fizer pode recuperar determinados danos que nós já proporcionamos a esse planeta onde nós estamos.
Os danos ambientais e o impacto para o aquecimento global são alguns desses, né? Você está vendo aí. E você está vendo o colapso de saúde pública derivado desse primeiro colapso ambiental. Você já deve ter visto sobre a questão de acesso à água. Você deve estar vendo o preço dos alimentos. São impactos gerados sobre o planeta que não podem ser revertidos. Já está provado. Então, o primeiro ponto de risco a que essa sociedade está é o fato de haver impactos que não podem ser revertidos. Segunda razão de ele dizer que a gente está numa sociedade global de risco é o fato de raramente haver especialistas em risco para nos ajudar a lidar com os problemas pelos quais nós passamos. Veja que nós passamos 2 anos inteiros dentro de um ciclo pandêmico, né, sem especialistas que pudessem realmente nos dizer para qual direção seguir, ou o que fazer para evitar que o colapso fosse maior. Nós conseguimos, no meio do caminho, tentar reverter, mas não conseguimos, por exemplo, evitar que vítimas fossem feitas ou que o impacto econômico não fosse sentido. Onde estavam os especialistas em risco? Inclusive para medir essa extensão do impacto ou para evitar que o ciclo pandêmico começasse. Da mesma forma, a terceira razão é o fato de nós não criarmos medidas precaucionárias, ou seja, a gente remedia o problema depois que a bomba explode. Todos nós, né? Nós não nos preocupamos em desenvolver medida de precaução. Vamos tentar evitar que o problema exploda? Não. A gente espera a bomba, depois a gente tenta resolver. Sempre assim. Isso vai para todas as dimensões da vida, desde educação financeira, que é um dos temas mais cotados para as provas desse ano, até as questões ambientais. Ah, por que educação financeira? Quanto você guarda de dinheiro para evitar um colapso depois? Quanto você investe do que você ganha para te dar segurança no momento de instabilidade? Gasta tu que ganha. Tá nem aí para isso. Ou seja, nós não desenvolvemos medidas de precaução. Para as questões ambientais eu nem preciso dizer, né? Então, a ausência de medidas precaucionárias, de especialistas em risco e a extensão dos danos que nós já provocamos criam um contexto de risco para todos nós. E nós já estamos pagando caro essa conta, não é? É repertório 100% aplicável para todas as dimensões de abordagem que você for construir, certo? Bom, indo um pouquinho para a filosofia, já que eu estou pegando um de cada área, talvez a noção de mal radical de Immanuel Kant, junto com a banalidade do mal de Hannah Arendt, seja uma dobradinha de repertório válida para todas as redações, principalmente quando o tema tem uma pegada comportamental. Kant discute de uma forma bem simples que liberdade, quando exercida sem controle, sem limites, tende a nos conduzir para um nível de crueldade sem que nós sejamos capazes de perceber. Nós estamos vivendo isso, não? O nível de polarização, o nível de ódio proliferado nas redes tem nos conduzido a isso, a um exercício pesado das liberdades. Afinal, as pessoas acreditam que estão livres para fazer o que quiser, quando quiserem, para falar tudo o que pensam. E sem que elas percebam, essa liberdade se transforma em ofensa, essa liberdade se transforma em agressão, essa liberdade se transforma em violência, se transforma em hate, em perseguição e causa danos terríveis. Ou seja, liberdade sem controle leva à brutalidade. Um risco gigantesco. Risco que o Anthony Burgess traduziu como ultraviolência numa obra famosa chamada Laranja Mecânica. Laranja Mecânica, inclusive, é repertório fácil de usar, tanto a obra literária quanto a obra cinematográfica. É sobre esse exercício descontrolado das liberdades e o risco que pode trazer. Para você falar de violência, para você falar sobre a nossa relação com o meio, com a nossa relação com a sociedade, repertório infalível. E a Hannah Arendt, muito esperta que foi, se inspirou nessa discussão do Kant para discutir sobre, vamos dizer, a naturalização da violência. Hannah Arendt menciona que as pessoas não são boas ou más em essência, mas as pessoas
obedecem ao que é comum, ao que está normalizado dentro da cultura, da moral, dos padrões de comportamento de uma época. Talvez hoje a minha forma de viver seja considerada terrível daqui 10, 20 anos. Porque hoje eu me comporto de acordo com os padrões dessa época. A Hannah Arendt, inclusive, desenvolveu essa perspectiva nos julgamentos aos nazistas pós-Segunda Guerra. E ela mencionou que aquele povo, inclusive Hannah Arendt comprou uma briga monstra, né? Aquelas pessoas não eram más em essência, elas respondiam ao modelo de cultura e ao padrão político da época, obviamente do governo daquele período. Então, isso é um argumento forte para você discutir todos os níveis de comportamento dessa época, dos mais agressivos aos mais alienados. Nós não somos, vamos dizer, tóxicos em essência, nós não somos cruéis em essência, racistas em essência, ou qualquer uma das fobias em essência. Nós respondemos ao meio. E naturalizar isso no meio é o grande problema. Então, quando você condena um ato racista, mas não condena o conjunto cultural que é racista, você não resolve o problema. Quando você condena uma opinião extremada e violenta e não tenta entender como ela é normalizada culturalmente, você não resolve o problema. Quando você condena uma criança que exerce bullying dentro de uma sala de aula e não compreende o meio em que ela vive, que normaliza essa violência, você também não resolve o problema. Então, nós somos resultado de um modelo político, econômico, cultural, moral. Nós não somos maus, cruéis em essência. Isso é banalidade do mal. Excelente argumento para absolutamente tudo que você for discutir dentro das suas redações. Uma outra matriz que eu considero também forte para a maioria das abordagens que você for fazer, diz respeito a umas das bases do Michel Foucault. E tendo dimensão do que é tema para os próximos anos, vai ser extremamente útil. Eu me refiro ao que ele discute sobre panóptico. Na verdade, o conceito de panóptico é mais antigo do que de Foucault, ele é do Jeremy Bentham, mais velho, mas Foucault atualizou o conceito e o tornou mais prático. Panópticos eram prisões sem grades. E na visão de Foucault, as pessoas permaneciam presas não pelas grades, mas pela vigilância. Compreendeu? Espero que sim. Nós, de fato, nos mantemos presos não pelas grades, mas pela vigilância. Nós somos o resultado daqueles que nos vigiam. Nós temos uma necessidade muito grande de responder socialmente, né? Aprovam o que eu faço? Aprovam o que eu visto? Aprovam o que eu falo? E nós dependemos dessa aprovação ou reprovação social para continuarmos vivendo como vivemos. Então, a nossa identidade está presa ao que o outro percebe, ao que o outro julga. Para a cultura do cancelamento, por exemplo, que é um dos temas fortes para esse ano, para tudo quanto é prova, isso é uma força de argumento absurda. Porque, afinal de contas, nós dependemos do que os outros vão dizer a respeito de nós, se vão nos cancelar ou não. Então, tudo que eu digo está subordinado ao que os outros esperam que eu diga. Se eu frustrar essa expectativa, eu posso ser eliminado das prisões, ou eu posso ser eliminado da própria sociedade. Então, nós nos mantemos presos a esses panópticos, a essas prisões sem grades. Isso reflete nos padrões estéticos, nos padrões alimentares, nos padrões comportamentais, no que você mostra ou não nas redes sociais, no tipo de ideia que você sente que deve ou não defender, na sua postura política mais alienada, mais engajada ou, sei lá, mais extremada, é o que os outros esperam que você faça. Ou seja, você não existe, você não é autêntico, você é só um resultado do que os outros esperam de você. Até as suas escolhas profissionais, o excesso de trabalho, o fato de todos nós termos nos tornado workaholics desenfreados, respostas sociais. Então isso está preso a essa dimensão panóptica. Então, você tem aí referências que te servem para 400 mil temas. Recapitulando, quais são? Vamos lá. Revoluções industriais, as 4 servem para tudo. Constituição Federal ou qualquer outra legislação que você queira e caiba dentro do seu texto, mas a Constituição é a mãe dos repertórios, cabe para tudo.
não é? Banalidade do Mal, junto com o Mal Radical, Hannah e Kant, para tudo, e o Panóptico de Sr. Michel Foucault. Super ajustáveis para tudo quanto é tema. Sempre vai haver repertório para os seus textos.